Fala galera, tudo bem com vocês? Tivemos aí a maioria dos jogos da 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos 8 jogos, já que teremos eleições municipais. Colocaram os jogos aos sábados, apenas 2 jogos por fazer ainda para terminar essa rodada. Cuiabá e Corinthians, que jogam na segunda-feira. Vasco e Bahia, que também jogam na segunda-feira às 21 horas. Beleza? A maioria dos jogos no sábado. E tivemos, para variar, muita polêmica de arbitragem e nós vamos falar um pouquinho disso no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir mais uma vez para você se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o link desse vídeo com seus amigos, nos seus grupos, beleza? Me ajuda aí, eu dependo da sua ajuda para fazer esse canal crescer e eu tenho certeza que com a sua ajuda a gente vai conseguir chegar um pouquinho mais longe do que a gente tem feito até aqui, beleza? Não deixa de se inscrever e deixar o seu like também, que isso faz com que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Beleza? Bem, hoje uma rodada recheada. Eu vi apenas o jogo do Flamengo, foi o único jogo que eu consegui acompanhar. Gostei muito do que vi e fiquei bem preocupado com algumas coisas no jogo de hoje. É verdade que cada jogo é um jogo e é muito claro que os times escolhem os jogos para arriscar mais. O Felipe Luiz lançou o time ao ataque, fez com que o time ficasse mais exposto, mas é nítido que com muita consciência do que estava fazendo. Não acredito que jogue dessa forma contra os times melhores qualificados, muito menos na final da Copa do Brasil. Se o Flamengo jogar tão aberto assim na final da Copa do Brasil, ele sabe que ele corre um grande risco de tomar cada contra-ataque, tomar um gol, já que o ataque do Atlético Mineiro é um ataque muito forte. Menos mal que o Daverson não pode jogar a Copa do Brasil, mas mesmo assim, ainda ali com o Hulk e com o Paulinho, é um ataque muito poderoso. E se jogar aberto dessa forma, vai trazer aí preocupação aos torcedores rubro-negros. No primeiro tempo, o Flamengo começou pressionando o time do Juventude, ficando com a bola, né? Os 5 primeiros minutos, o Juventude sequer tocava na bola. O Flamengo ficou rodando a bola, e ficava ali com a posse de bola, sem o Juventude botar o pé na bola, 2, 3 minutos. O Juventude, quando o Flamengo tentava fazer alguma coisa, o Juventude cortava, a bola caía no pé do jogador do Flamengo, era mais 2, 3 minutos com a bola no pé. Um domínio total do Flamengo, até o gol do Michael, uma jogada bem trabalhada, depois fica ali um bate-rebate, a bola sobra para o Michael, ele corta para dentro da área, chuta, faz 1-0 o Flamengo, mas logo depois o Juventude consegue empatar no contra-ataque. É um contra-ataque que o Flamengo já havia sofrido, uma jogada anterior, que não levou tanto perigo, o chute do Gilberto. O Rossi conseguiu fazer a defesa, mas nesse segundo contra-ataque, a linha ali de impedimento, para os mais antigos, né, chamada a linha burra, não funcionou como vinha funcionando até hoje. O Felipe Luiz trabalha muito essa linha de impedimento, a gente já viu outros jogos do Flamengo com ele fazendo essa linha de impedimento, e hoje ela deu uma falhada. Essa linha sempre falha, em algum momento ela falha. Por isso que antigamente no futebol era chamado de linha burra, porque sempre o atacante ele consegue em algum momento encontrar o time de não ficar impedido e sair na cara do gol. Quando um time se arrisca em jogar com uma linha alta e arriscando essa linha de impedimento, a hora que o ataque encontra esse time, ele vai sair na cara do gol, na cara do goleiro. Foi o que aconteceu. O Gilberto tinha bastante campo com a bola dominada. A zaga ainda tenta chegar, mas quando ele finaliza, o Rossi aceita o chute. Não vou dizer que foi falha do Rossi, mas era uma bola defensável. Ele meio que tentou adivinhar aonde o Gilberto ia chutar, chutou no único lado que a bola não poderia passar, mais uma vez, entre a trave e o goleiro. Era o único lugar que aquela bola não poderia entrar. Mais uma vez aqui, o Rossi, que foi muito bem no jogo contra o Corinthians, fez uma bela defesa e aquela cera, aquela catimba que ele sabe fazer, jogador argentino, sabe trabalhar dessa forma, sabe jogar fazendo cera, gastou bastante tempo, fizeram a estatística que o Rossi gastou
quase 10 minutos, né? Foram 9 minutos e 30 e poucos segundos, gastando tempo com a bola ali, toda vez que a bola saía, quando tinha um impedimento que ele ia cobrar. Então o Rossi sabe fazer isso, já tinha feito isso num jogo de Libertadores contra o Bolívar. Então, assim, o Rossi sabe fazer essa cera, mas hoje ele foi muito mal. No primeiro gol, deixou essa vacilada, e no segundo gol do Juventude, né, o jogo foi 4-2, e no segundo gol do Juventude a bola estava na mão dele, ele tinha que no mínimo espalmar essa bola para algum canto. Essa bola não poderia entrar da forma que entrou. Mas então, no primeiro tempo, termina 1-1, mas com o Flamengo jogando bem, criando situações de ataque. Ainda teve um gol do Gabigol que ele estava em impedimento, não precisava nem de VAR para dar um impedimento, tanto é que não precisou mesmo, estava muito impedido. Mas o Flamengo ainda atacou, teve chances, o goleiro salvou o Juventude de sair com uma goleada histórica hoje do Maracanã. E no segundo tempo o Flamengo voltou atacando, voltou pressionando, só que mais eficiente, né? O primeiro gol ele sai depois de uma marcação alta. O segundo gol foi um gol polêmico, porque foi um gol de pênalti. Eu, particularmente, achei esse pênalti... se o juiz não desse esse pênalti, não seria nenhum absurdo, mas ele deu o pênalti, ele viu o pênalti na hora, não foi o VAR que viu, o VAR também depois não chamou para ele revisar o lance. Até o Paulo Nunes, que estava comentando o jogo, né, no canal que eu assisti, ele depois, no final, já perto da hora do Gabigol cobrar o pênalti, né, porque ficou uma dúvida se tinha sido realmente pênalti. Na hora, a impressão que dava que não tinha sido pênalti realmente. E o Paulo Nunes faz uma observação, que é o que eu tinha visto na hora também, porque o jogador ele vê por outro jeito, né, de uma outra forma. Eu não fui jogador profissional, mas jogo bola, e a gente tem ali o cacoete do futebol, que é inclusive uma coisa que eu acho que faz falta na arbitragem brasileira. Eles não têm o cacoete do futebol, então acaba não entendendo da malandragem do boleiro. Mas aquele pênalti no Flamengo eu achei bem duvidoso, realmente. Se ele não dá o pênalti, para mim, não teria problema nenhum. Mas ele deu o pênalti, e aí levanta-se aquele monte de suspeita, um monte de teoria de conspiração, porque o baixo nível de arbitragem traz isso ao futebol brasileiro, tá? Então, pênalti confirmado, o Gabigol marcou, tirou ali um pouquinho do peso dele estar esses jogos, voltar a jogar e não estar fazendo gol. Aí ele fez um gol de bola parada, já não fazia gol desde junho, fez um gol hoje, mas ainda não apaga as má atuações do Gabigol. Hoje, mais uma vez, bem sumido. No primeiro tempo ele ainda deu uma finalização forte, o goleiro salvou ali, mas não foi nada muito difícil para a defesa do goleiro, né? E foi só o gol impedido, uma finalização e a cobrança de pênalti. Ele ainda participou um pouco mais do jogo, a bola passou um pouco mais por ele durante o jogo, ele saindo muito da área para poder buscar jogo, mas não consegue ali desenvolver um bom futebol. O terceiro gol do Flamengo é o que a gente chama, né, do Fla Prime, um estilo que a gente acostumou de ver esse Flamengo a jogar alguns anos atrás, que o Felipe Luiz está tentando recuperar, e de vez em quando esse Flamengo aparece. E hoje ele apareceu. Uma ligação direta do Léo Ortiz, achou o Michael na entrada da área. Michael tem a paciência de tocar para o Gerson, porque ele estava ali no mano a mano, ele poderia tentar uma jogada individual, mas foi uma jogada que mostrou que o time está sendo bem treinado, com paciência, não estão afobados em finalizar uma jogada, tem paciência de trabalhar a bola. Em outros tempos ele ia partir para dentro do zagueiro e tentar a finalização, não foi o que aconteceu. Ele consegue dominar a bola, ele toca para o Gerson tira o marcador da jogada, cortando para fora, toca na entrada da área, e o Arrascaeta faz um belo gol, pegou de primeira no cantinho, sem chance para o bom goleiro do Juventude. O Flamengo faz 3-1. Logo depois, um pouquinho depois,
o Juventude diminui para 3-2 no lance de escanteio, e ali outra preocupação, né? No primeiro gol, a preocupação dessa linha de impedimento, que com um ataque mais qualificado, ela não pode se trabalhar com tanta exposição da forma que foi, né? Essa linha defensiva do Flamengo. E essa linha de impedimento com um ataque mais qualificado vai sofrer muito mais. E no segundo gol, uma jogada foi escanteio, a bola sobra na marca ali do pênalti e não tinha ninguém do Flamengo na sobra. Ali a zaga dormiu, a zaga cochilou, vacilou, o jogador do Juventude estava sozinho na marca do pênalti, ele chuta forte, é verdade, mas a bola passa nas mãos do Rossi. E essa bola o Rossi não pode aceitar. Ele tinha que fechar a mão, sei lá, espalmar para cima, menos aceitar tomar o gol daquele. Eu já falei isso algumas vezes. Para mim, o Rossi é um goleiro comum. É um goleiro comum, não é um super goleiro. Não acredito que é um goleiro que pode, de repente, garantir um título ao Flamengo, né? Ele, às vezes, tem uma atuação excelente, como qualquer outro goleiro tem. Ele não tem 3, 4, 5 atuações excelentes em seguidas. Ele é um goleiro comum que, às vezes, tem uma atuação fora do comum. E isso qualquer goleiro faz, isso acontece na carreira de qualquer goleiro. Então, acho que o Flamengo precisa ficar atento ao mercado para ver se aparece um goleiro melhor, de mais confiança. Particularmente para mim, o Rossi não passa essa confiança. Já sei que eu vou falar isso na Copa do Brasil, ele vai pegar uns 2 pênaltis, e aí vai calar minha boca. Mas essa é a minha opinião no momento. O quarto gol do Flamengo, já nos acréscimos, o gol do Gonçalo Plata, foi interessante ver a visão de jogo do Alcaraz, que mostra ali que ele tem sim capacidade de estar nesse time do Flamengo. Eu ainda estou achando ele muito perdido. Ele e o Plata ainda não se encaixaram, não entenderam como funciona ali o Flamengo, como é jogar no Flamengo, estão se adaptando. Vieram cada um de um lugar diferente do mundo, né? Então chegaram no Brasil, tem esse tempo de adaptação, nunca jogaram no futebol brasileiro, estão tendo que se adaptar e ainda chegaram num momento muito conturbado no Flamengo, quando ainda era o Tite, pegou uma mudança de técnico, uma mudança de filosofia, uma mudança tática considerável no time, estão se adaptando, o Alcaraz tendo muito mais chance do que o Plata, e parece que começa a encaixar um pouco mais ali no time do Flamengo. E ele teve hoje uma chance, teve uma bela visão de, numa saída de bola, numa roubada de bola do Flamengo, ele de primeira lançou o Gerson em profundidade, acelerou o jogo de forma inteligente, um belo passe, dá para ver que ele tem qualidade para fazer esse tipo de jogada. O Gerson, mais uma vez, com tranquilidade, com calma, segurou a jogada, esperou a aproximação do Plata, tocou para o Plata e o Flamengo faz 4-2 já no final do jogo, jogo que acabou sendo facilitado pela expulsão do Nenê. Outro lance muito polêmico, a expulsão do Nenê. Particularmente, se eu sou juiz, não expulsaria o Nenê. Mas também a gente tem que pontuar que o Nenê, apesar de ser Nenê, ele não é novinho, já está perto de se aposentar. Todo ano a gente se pergunta se ele vai parar ou não. Já tem mais de 40 anos, é muito experiente no futebol, já sabe como funciona o futebol brasileiro, e ele, num lance de uma falta a favor do Flamengo, uma mão, não sei o que se passou na cabeça do Oyama de abrir o braço da forma que ele abriu, a bola foi nitidamente na mão, não tinha do que reclamar, e ele ficou reclamando o tempo todo com o juiz. Já existe a orientação que é só para o capitão estar ali falando com o juiz, o capitão do time, e tem que falar com respeito. Ele veio falando de forma áspera, gritando, tomou um cartão amarelo por reclamação no lance claríssimo da mão do Oyama, e ali, quando o juiz vai virar, ele reclama, ele fala um palavrão. Estou até aqui com uma imagem para a gente ver aqui o que o Braulio falou. Expulsei por persistir em protestar de maneira assintosa contra as decisões da arbitragem
proferindo as seguintes palavras: não posso reclamar, e aí fala um palavrão. Então isso foi o motivo da expulsão dele. Eu achei exagerado, exagerado. Palavrão se fala o tempo todo. Ele não xingou o juiz, ele falou palavrão porque é comum no meio do futebol falar. A quantidade de palavrão que a gente ouve durante o jogo é muito grande, para eles é normal isso, mas como deu para ver muito bem na leitura labial, já tem até um rapaz na internet que sempre faz leitura labial, que eu não me recordo o nome dele agora, mas ele já fez a leitura labial desse lance, que o Braulio se sentiu ofendido. Cara, se você, juiz, se sentir ofendido toda vez que um jogador falar um palavrão, você vai se ofender todo o jogo, vai ter que expulsar quase todo mundo do time, porque quase todo mundo no meio do futebol fala palavrão. Então, assim, foi exagerado, e isso acaba levantando, mais uma vez, um monte de dúvidas sobre a arbitragem. Aí vai falar que o Flamengo sempre é favorecido, mas a gente precisa também ser claro aqui que esse jogo em si não tem grande valor ao Flamengo. Para o campeonato em si, não tem tanto valor assim para o Flamengo. O Flamengo não briga mais pelo título, o Flamengo não luta contra o rebaixamento, o Flamengo está ali tentando se manter no G4, e o jogo, a forma que o jogo estava se encaminhando, estava 3-2 Flamengo, o Flamengo estava bem no jogo, apesar do Juventude ali, depois de ter feito o segundo gol, tinha jeito ali de melhorar, de tentar buscar um resultado, mas fato é que o Flamengo estava ali muito mais para ganhar esse jogo do que perder ou deixar o Juventude empatar. O jogo estava controlado pelo Flamengo. Então, assim, não foi uma decisão que foi decisiva para o resultado do jogo, mas que levanta esse monte de suspeita por tudo que a gente vê acontecer no futebol brasileiro, né? Juntando a isso, a gente teve aí, então, antes de eu partir para os outros temas, Flamengo 4-2, jogou muito bem, se expôs demais, e o Felipe Luiz já falou em relação a isso, antes mesmo de assumir o comando técnico do Flamengo, que ele gosta desse jogo ofensivo e acaba se expondo demais e às vezes paga por causa disso, mas que prefere fazer 5, 6 gols, tomar 3 não tem problema, porque vai fazer 6. Mas ele sabe que com times mais qualificados ele não vai jogar dessa forma, que é o que a gente viu acontecer nos jogos que ele tem atuado aí à frente do Flamengo. Partindo para os próximos jogos, a gente teve a derrota do Fluminense, tivemos a vitória do Botafogo e o empate do Palmeiras. Esses jogos aí mais importantes aí da rodada. O Fluminense perde o jogo lá no Barradão para o Vitória, com uma falha bizonha do Manuel. Aí lá tiveram 2 pênaltis muito polêmicos, o primeiro anulado e o segundo confirmado. Tá? Depois eu vou colocar as imagens dos pênaltis aqui. Vou arriscar colocar um vídeo aqui, vamos ver se vão derrubar meu vídeo ou não, se vou ser chamado a atenção ou não. Mas eu cortei só os lances dos pênaltis polêmicos, tanto do Flamengo quanto do jogo do Fluminense, que foi 2-1. Palmeiras empatou por 2-2 e lá também tivemos um pênalti muito polêmico. Lembrando que no jogo do Palmeiras foram 2 pênaltis a favor do Palmeiras. Foi 2-2 com 2 pênaltis, beleza? O segundo pênalti foi pênalti, não tinha o que reclamar o jogador do Fortaleza. Eu vou já colocar aqui os lances do pênalti para a gente ver, porque fica mais fácil da gente debater. Pênalti do Flamengo. Protegeu, devolveu, caiu, Gerson, é pênalti! Pênalti pro... Detalhe, aqui é a malandragem do jogador, malandragem de um jogador e garoteada desse camisa 44 do Juventude, porque ele dá um passo para dentro, ele estava correndo numa linha reta e ele põe o corpo ali meio que para proteger, só que o Gerson chega primeiro do que ele. E o Gerson deixa aqui a perninha esquerda para bater no jogador e cair. Então é um lance que eu particularmente não daria pênalti, tá? Aqui foi uma
forçação de barra e o juiz aceitou de boa. Mas é esse lance aqui que até o Paulo Nunes observou isso no lance. Ele percebe que o jogador do Juventude, ele coloca o pé na frente do Gerson, né? Não assintosamente, mas ele dá um passinho para dentro para bloquear a passagem do Gerson. E o Gerson malandramente colocou ali a perna e o juiz aceitou isso aí. Olha lá. Mas isso aí para mim não é pênalti. Se isso aí é pênalti, a gente vai ter que ter pênalti toda a rodada. Agora o lance do Palmeiras também. Outro pênalti que para mim não foi. Isso aqui é... Cara... difícil. É difícil. Arrancou na entrada da área, colocou pro Flaco, caiu, pênalti! É pênalti pro Palmeiras no área. O juiz faz o gesto de que ele empurrou. Bota na frente, ganha do Brits, cabeça erguida, procura alguém, toca pro Flaco Lopes, o Tite chega ali junto. Segundo o juiz com o braço esquerdo. Tite, ó. Para fazer a carga. Ele diz que esse braço ali foi o suficiente para ser pênalti. Cara, isso é lance que a gente vê todo jogo. Todo jogo tem esse lance. Todo jogo tem esse lance, tá? Enfim, eu não daria esse pênalti. Isso para mim não é suficiente para ser um pênalti. Aí, mais uma vez, vou ser um pouco saudoso no vídeo de hoje. Lembrar que antigamente o pênalti era chamado até de penalidade máxima. Ou seja, não tenho o que discutir. Penalidade máxima. Foi uma falta assintosa dentro da área. Para mim, falta é falta, tem que marcar, mas a gente vê que existe um monte de falta que é dado fora da área, que dentro da área o juiz não dá. Esse é um tipo de falta que fora da área o juiz nunca dá. E hoje ele deu dentro da área ali, a favor do Palmeiras jogando em casa, e depois dizem que é teoria da conspiração. Mas isso aqui é ridículo. Isso aí é ridículo. Tá vendo? Ainda, o comentarista viu, ele ainda fala, né? Uma leve carga. Eu não coloquei o segundo pênalti ali, porque eu achei pênalti e que me lembrou muito o jogo da Copa do Brasil do Flamengo, porque foi um chute, né? Eu vacilei, eu deveria estar com esse lance aqui. Foi um chute que o Pikachu, ele recolhe o braço e vira. E a bola bate aqui, ó, na mão dele. E o juiz dá pênalti. O lance da Copa do Brasil do Flamengo contra o Corinthians, o cara estava com a mão aberta aqui e o juiz não deu pênalti. Então não tem critério. E essa falta de critério irrita muito. Tá? Mas foi pênalti. O segundo lance foi pênalti. O Pikachu vacilou, ele recolheu o braço, mas quando ele vira, o braço, ele abre um pouco o braço, ganha um pouco de espaço e acaba a bola batendo no braço dele, sai, a bola passa perto do gol e o juiz tem que dar o pênalti, não tem jeito. Agora é o lance de Vitória e Fluminense, o pênalti anulado e, para mim, mal anulado esse pênalti aí. Cruzamento, segunda trave, Alejandro passou, aí o domínio, Everaldo caiu dentro da área. É um lance, de fato, no detalhe, né? Na minúcia. E aí o Flávio Rodrigues vai assistindo em vários ângulos, em várias velocidades. O zagueiro tem que tomar o maior cuidado possível, anulou. E o árbitro, esse lance aí foi anulado. Fluminense e Grêmio. Os próximos 3 jogos vou trazer daqui a pouco, porque o Vitória recuperou. E aí ele deu pênalti e ele confirmou. Cara, isso não é pênalti. Isso aí não é pênalti, pelo amor de Deus. O Lima divide com o Mateuzinho vai pro chão, reveja. Isso não é pênalti. Estavam brigando pelo espaço. O futebol é um esporte que tem contato e nem todo contato é falta. Isso aí, para mim, não é pênalti. Se eu consigo colocar aqui, primeiro aqui, ó. O primeiro pênalti que o juiz anulou, ele deu o pênalti e depois o VAR chamou e ele anulou. Para mim aqui, ó, perna esquerda do zagueiro do Fluminense na perna esquerda do atacante do Vitória. Já é o primeiro contato ali que já faz o jogador do Vitória começar a cair. E depois, ó, olha isso. O cara vai chutar a bola, ele não chuta a bola. Ele chuta a perna do jogador do Vitória. A bola nem se mexe lá. Isso aqui é pênalti. O primeiro pênalti que foi o pênalti anulado, para mim foi mais pênalti do que o segundo. Desses 4 pênaltis que a gente viu, na minha opinião, o pênalti que foi anulado foi o único que para mim realmente foi pênalti.
Então, esse jogo ali foi 2-1 vitória, um resultado horrível para o Fluminense. O Fluminense que continua sentindo muito a falta do Thiago Silva. E eu falei aqui, antes do jogo da Libertadores, eu fiz um vídeo, a gente pode pegar aí depois, você vai lá assistir o vídeo que eu fiz da projeção dos jogos ali, né, antes da quartas de final da Libertadores, e eu falei que o Fluminense deveria poupar o time da Libertadores. E eu fiz a seguinte pergunta para o torcedor tricolor: o que vocês preferem? O bi da Libertadores e cair para a segunda divisão, ou abrir mão de uma Libertadores hoje, focar no Brasileiro e continuar na Série A? Mas o torcedor é emocionado, acha que o time, mesmo estando mal desde o início do ano, acha que o time vai mudar da água para o vinho de uma hora para outra e vai virar o City do Guardiola e vai ganhar tudo. Mas não vai, é muito difícil um time que está mal o ano todo chegar no final do ano, acha que o time de guerreiros toda vez vai acontecer, acontece uma vez ou outra. É igual o Flamengo de 2019, não é todo ano que isso vai acontecer. E o Fluminense optou em jogar com o time titular e já foi exposto que o Thiago Silva estava com uma contusão, foi para o jogo e porque ele jogou, essa contusão piorou. E ele não consegue jogar. E o time está precisando dele. O Manuel hoje, no lance do segundo pênalti, a gente viu aqui, ele falha bizonhamente. Ele está com a bola dominada e ele vai procurar a bola, cadê a bola? Ele perdeu o domínio da bola. Ele estava com a bola dominada e perdeu o domínio da bola. Sabe? Então, o Fluminense correndo sério risco de rebaixamento. Tá difícil para o Fluminense, não tá tão fácil e tem muita gente brigando ali. O que complica é que é muita gente brigando. Então, ele vai ter muitos jogos que a galera vai estar desesperada tendo que ganhar também. E quando chega mais para essa fase final do campeonato, você pega um time que nem vai brigar pelo G4 e está longe do rebaixamento, esse time já entra mais relaxado, meio que cumprindo tabela, mais ou menos, entendeu? O pessoal já diminui o ritmo. Agora, você vai jogar. Hoje, a situação do campeonato se mostra que do 10º lugar, que é o Vasco, tem 40 pontos, e o primeiro da zona de rebaixamento é o Juventude com 34, são 6 pontos de diferença. Então, do 10º para baixo, está todo mundo desesperado tendo que fazer ponto ainda. E vai todo mundo jogar para dentro. Vai ser difícil para o Fluminense. Não acredito que o Fluminense vai cair, mas eu acredito que vai ser bem difícil para o Fluminense. Perdeu de 2-1, já falamos do Palmeiras. E já vou passar aqui um outro lance também, antes de eu falar da tabela, de como ficou o campeonato, o lance do Cruzeiro. Não vou mostrar o lance aqui, mas eu tenho aqui somente a fala do Alexandre Matos. Para você que ainda não sabe, o Rafa Silva do Cruzeiro ele foi expulso com 3,6 segundos de jogo. O Atlético Paranaense deu a saída de bola, ele já se engalfinhou com o primeiro cara que ele encontrou na frente, e no segundo ele armou a cotovelada e largou o braço para trás. Uma coisa assim inacreditável. O cara com menos de 4 segundos, ele deu uma cotovelada no adversário e foi expulso e comprometeu o jogo. Já não seria um jogo fácil, o time do Cruzeiro está mal. Na minha opinião, errou em escolher o Diniz como técnico para pegar nessa reta final aí de campeonato um cara que demora um campeonato inteiro para poder ajustar o time para jogar da forma que ele gosta de jogar. A impressão que a gente tem é que os caras lá não querem ele como técnico, já não queriam antes. Ele está lá, ele foi contratado, mas são 6 jogos e não tem vitória, é só empate e derrota. E hoje mais uma derrota e 3 pontos importantíssimos para o Furacão. E o Alexandre Matos, ele já falou, é inadmissível o que aconteceu. A nossa gestão não aceita um tipo de situação como essa. O Rafa já foi comunicado de uma multa severa dentro do que a lei permite. Eu sou a favor disso, tá? Eu sou a favor. Se o cara é expulso no lance de jogo, tal, beleza, foi expulso, faz parte. Mas um lance como o do Rafa Silva, um lance como o do Bruno Henrique no Mateuzinho na Copa do Brasil,
não pode passar impune. O jogador precisa tomar uma multa. Precisa tomar multa. Você joga um trabalho inteiro por água abaixo, por causa de um destempero, de um descontrole que não cabe a um jogador profissional de futebol. O que o Rafa Silva fez hoje, ele entregou o jogo. Se já é difícil um jogador ser expulso com 10, 15 minutos do segundo tempo, você passar 30, 35, 40 minutos com um jogador a menos, você imagina os 90 minutos com um a menos. É como se o Cruzeiro entrasse com 10 em campo, porque ele foi expulso na saída de bola. A bola saiu, ele deu uma cotovelada no cara do Atlético Paranaense. Inacreditável. Inacreditável. E aí não é nem polêmica de arbitragem, porque ele deu para acertar o cara. Mas vamos lá. Então, o Campeonato Brasileiro, hoje a situação é o seguinte: o Botafogo ganhou o seu jogo por 1-0, gol do Gregory. Primeiro gol dele com a camisa do Botafogo. O Botafogo fez o gol lá já para o final do jogo, sofreu para ganhar o Red Bull, mas ganhou. O time, para ser campeão, ele precisa ganhar. Se é 1-0, se é 3-0, se é 5-0, não importa. Precisa ganhar, e o Botafogo ganhou. Um jogo, eu vi alguns flashes do jogo, um jogo de muita imposição física, um jogo bem pegado, e o Flamengo, ato falho. E o Botafogo soube ali jogar essa partida, que sempre é difícil jogar contra o Red Bull lá em Bragança Paulista, e o Botafogo saiu vitorioso. Botafogo 64 pontos, se aproveitou aí do empate do Palmeiras para voltar a abrir uma vantagem maior, agora a vantagem de 3 pontos, né? O Botafogo que na próxima rodada vai pegar o Vasco, vai ser um clássico na outra terça-feira, já que durante a semana vai ser o jogo de volta da Libertadores. Descansa o fim de semana, porque é o fim de semana do primeiro jogo da Copa do Brasil. E aí, na terça-feira, dia 5, faz o seu clássico contra o Vasco. Então, vai tranquilo para jogar Libertadores. Já ganhou o primeiro jogo de 5-0. Tem 5 jogadores pendurados. Acredito que o Arthur Jorge vai segurar esses jogadores, porque não corre um risco tão grande de perder essa classificação, e vai entrar bem descansado contra o Vasco. Enfim, está numa situação bem confortável nesse momento do Campeonato Botafogo. Ele precisa, pelo menos, chegar com essa vantagem no jogo contra o Palmeiras, porque se chegar com 3, 4 pontos à frente no jogo contra o Palmeiras, joga mais relaxado, e o Palmeiras tendo que buscar mais o resultado, e isso acaba facilitando para o time. O Palmeiras empatou, está com 61 pontos, é segundo colocado. Fortaleza, 57 pontos, e o Flamengo, 54 pontos. Esse é o G4 do Campeonato Brasileiro. O Internacional, que ganhou de 3-1 do Atlético Mineiro, um bom resultado fora de casa, uma arrancada aí do Internacional. Agora é quinto colocado com 52 pontos. O São Paulo, que empatou com o Criciúma de 1-1, desceu uma posição, tem 51 pontos. Se o São Paulo quer se manter aí no G6 ou tentar um G4, precisa acordar no Brasileiro. O campeonato ainda não acabou para o São Paulo, senão acaba perdendo a vaga na Libertadores. E no gol do Criciúma foi uma falha bizonha do Arboleda. Que furada, ele chutou o chão, quase se machucou. Que furada bizonha do Arboleda no gol do Criciúma. Foi 1-1 o jogo, São Paulo tem 51 pontos. Bahia, que ainda vai jogar, joga na segunda, tem 46 pontos. Cruzeiro, 44 pontos. Com a derrota de hoje, continua ali em 8º lugar. E aí o Cruzeiro, aí vem o Atlético Mineiro com 41 pontos em 9º. O Vasco, que joga na segunda-feira contra o Bahia, tem 40 pontos. O Grêmio, que ganhou do Atlético Goianiense de virada, 3-1, tem 38 pontos. O Criciúma, 37 pontos, é o 12º. O Fluminense, 13º, com 36. Com essa derrota, perdeu 2 posições. O Vitória, que ganhou do Fluminense, foi para 35 pontos. O Atlético Paranaense tem 34 pontos, com a vitória de hoje sobre o Cruzeiro por 3-0, e tem um jogo a menos. Então, o Atlético Paranaense aí pode ainda aí subir para 37 pontos. O Bragantino é o 16º lugar, com 34 pontos, corre riscos sérios também de rebaixamento. O Juventude entrou para a zona de rebaixamento
após a derrota para o Flamengo. 17º com 34, Corinthians 18º com 32, joga na segunda ainda. Cuiabá, que joga na segunda contra o Corinthians, tem 27 pontos. E o já rebaixado Atlético Goianiense, Lanterninha, tem 22 pontos. Z4 nesse momento, Juventude, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense. E esse Z4 pode mudar se o Corinthians ganhar do Cuiabá. E se o Cuiabá ganhar do Corinthians, aí ele começa a brigar de vez na fuga do rebaixamento. Aí surge aí uma esperança para o Cuiabá, mas precisa ganhar do Corinthians. Mas eu acho muito difícil que o Cuiabá consiga se salvar, porque há muita gente. Juventude, Bragantino, Atlético Paranaense tem 34 pontos, Vitória 35, Fluminense 36, Criciúma 37, Grêmio 38, todo mundo embolado ali na zona da confusão. Beleza? Então, galera, eu acho que é isso. Vou ficando por aqui. Mais uma rodada com muita confusão de arbitragem, muita polêmica de arbitragem, os pênaltis aí que não dá para... não tem defesa. 3 pênaltis muito mal marcados. A gente tem VAR para revisar. O VAR, não sei em que momento que o VAR pode interferir ou não, se poderia ter interferido nesses lances, mas 3 pênaltis muito questionáveis que culminou na vitória do Flamengo, né? Foi quando o Flamengo faz o 2-1, favoreceu o Palmeiras no empate contra o Fortaleza e fez com que o Fluminense saísse com uma derrota lá do Barradão, apesar de que o Fluminense teve um pênalti mal anulado contra ele também, isso tudo na minha visão. Beleza? Galera, quero agradecer a vocês por ficarem mais uma vez assistindo aqui esse vídeo e te pedir, se inscreva no canal, deixa o seu like, não esquece de ativar o sininho para você receber notificação dos próximos vídeos. Compartilhe esse link com a galera e deixe seu comentário também, é muito importante para ter o seu feedback e o que você está achando dos vídeos e se você concorda ou não com o que eu estou falando, se você tiver alguma ideia aí também pode mandar, beleza? Eu vou ficando por aqui, até a próxima e fui!